Amém? Então foi dado um questionário na aula anterior e foi passado para os irmãos e a maioria dos alunos tiraram nota 10. É isso? Amém? Você tirou quanto, irmã Joana? Olha aí, 10. Você tirou quanto, irmã Camila? 8. Eita, meu Deus do céu. Viu? Rodrigo, você tirou quanto? 10. Nota 10. Neidinha, você tirou quanto, irmã Neidinha? 10. Você fez, irmão Dionísio? Não veio, faltou na aula, Você fez? Questionário? Quanto você tirou? 10. Está muito fácil, está muito fácil, todo mundo tirando nota 10 aí. Amém? Então vamos estar respondendo em conjunto essas questões e nós vamos estar discutindo, embora vocês tiraram nota 10, mas pega o seu celular aí, meu irmão, por favor. Vai atrapalhar? Você está trabalhando aí alguma coisa ou dá para se virar aí? Tá. Então vamos ao questionário aqui e vamos entender as perguntas e a resposta, tá? Você quer que eu pegue outro celular, irmão? É melhor? Ah, tá. Aqui tem Wi-Fi. Você pegou o Wi-Fi aqui ou não? É isso. É uma... Então nós vamos responder esse questionário. Opa, já está pronto aí, meu irmão? Por favor, querido. O dele já está pronto, pronto. Isso. Vamos lá. Obrigado, meu irmão. Vamos lá. A primeira pergunta aqui, Vamos lá. Soterologia. Irmãos, é a matéria que nós estamos estudando, certo? Soterologia. Nós estamos na terceira aula. E é um conceito que não podemos deixar de aprender, De aprender não, de saber. Foi falado isso em todas as aulas, Aí eu coloquei assim, soterologia é a parte da teologia sistemática que estuda o quê? Estuda a Bíblia, soterologia? Não. Estuda pecado? Também não. O que é que estuda o pecado? Qual é a matéria que estuda o pecado? Hamartiologia, perfeito, irmão Larte. Espírito Santo, é a parte da teologia sistemática que estuda o Espírito Santo. Qual é a matéria que estuda o Espírito Santo? Quem deu a matéria que estuda sobre o Espírito Santo? Pastor William. Qual foi a matéria? Não, geologia é anjo. Ainda nem teve essa matéria ainda. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. É isso? Pastor. Então, soterologia é a matéria da teologia sistemática que estuda a salvação. Tá? Então, a salvação, tudo que você ouvir falar assim, soterologia, você já vai entender que vai estudar sobre salvação. Agora vamos lá. A resposta era sim ou não? A salvação é uma obra exclusiva de Jesus, que nada é feito pelos nossos méritos. Você, quando se trata de salvação, é uma obra exclusiva de Jesus. Não é do homem, nem de nenhuma religião. Então é uma obra exclusiva de Jesus. E não é por mérito humano que seremos salvos. Tá? Então era para você responder que sim ou não. Você respondeu sim, você acertou, tá bom? Agora você vai colocar abaixo aqui, a próxima pergunta. Assinale abaixo a manifestação da salvação. Está até no livro aí, se eu não me engano. Não está no livro? Que página do livro que está? Dá uma olhadinha aí. Assinale abaixo manifestação da salvação.
Que página que está do livro, só para a gente acompanhar aí, e vocês... 273. Tem vários aí, não tem? Tem vários. Aí eu peguei e coloquei uma só que está correta, né? Aí eu falei assim, assinale abaixo a manifestação da salvação. Ou seja, a salvação, ela tem que ser manifesta na vida da pessoa. De que forma? Né? De que forma que se manifesta a salvação na vida da pessoa? Quando não há mudança de vida, manifesta a salvação, mostra que a pessoa foi salva. Não mudou de vida, essa pessoa foi salva? Não. Né? Aí vem, vou pular para a terceira, tá? Vou nas erradas primeiro. Não houve arrependimento. Uma pessoa que não se arrepende, ela vai ser salva? Não, né? Então não tem manifestação de salvação dessa pessoa. A outra, essa pessoa apenas teve um remorso sobre o pecado, né? É manifestação da salvação? Remorso, fiquei triste porque eu pequei, né? Significa que essa pessoa está salva? Sim ou não? Só remorso, houve mudança, né? Aí vem a outra, sem comprometimento fiel com Cristo. Como que pode uma pessoa que vai ser salva não ter comprometimento com Cristo? Tem como ela ser salva, irmão? Seja sincero, tem? Não tem relacionamento nenhum com Cristo. Tem como ela ser salva? Não tem. Agora, quando se tem a manifestação da salvação, nós temos o que aqui? A resposta correta. Nos tirou da potestades das trevas. Está no livro isso aí, né? Então, quando a manifestação da salvação se faz presente na vida do homem, o que Deus fez? Tirou das trevas e levou para a luz. Amém? Isso está no livro. Vamos lá. Conversão é o mesmo que regeneração? Sim ou não? Não. Conversão é uma coisa, regeneração é outra. Mas vamos explicar aqui novamente o que é conversão. Conversão, de uma forma simples, né? Não vou nem entrar na questão da apostila aí, né? De uma forma simples, conversão, eu estou indo em uma direção, daqui a pouco eu mudo de direção. Isso é uma conversão. Estou indo em frente, daqui a pouco eu mudo de caminho, né? Isso é uma conversão. E regeneração, quem pode me dizer? Nós falamos a aula inteira sobre regeneração, a aula anterior. O que você entende sobre regeneração? Quando o quê? Quando mudamos a nossa conduta na presença de Deus, né? Outra resposta. Regeneração. Quem pode falar alguma coisa sobre regeneração? O que você entende sobre regeneração? Ação do Espírito Santo na vida do cristão. Certo. Eu estou querendo ouvir uma palavra que é fundamental. Ainda não ouvi. As duas respostas estão corretas. Transformação, né? Novo nascimento. Ainda não ouvi a resposta que eu queria. Processo. A Cleide é... Meu Deus do céu. Tirou quanto, Cleide? Tirou 8, meu Deus do céu. Tirou 8. Ficou nervosa porque tirou 8. Ela tirou 8, meu Deus do céu.
Então, a regeneração é um processo contínuo na vida do cristão, né? Ou seja, todo tempo nós estamos em processo de melhoria diante de Deus, através da ação do Espírito Santo, através de querer agradar mais a Deus, está entendendo? Então seria isso aí. A última pergunta aqui, acho que o celular aqui conseguiu, demorei muito, né? Ele vai abrir aqui já, isso, é a última, né, se eu não me engano? Isso, é a última pergunta. Assinale abaixo qual deles não faz parte dos frutos da regeneração. Irmãos, é só recapitulando. Se nós estamos em um processo de salvação, em nós tem que evidenciar o quê? O fruto. Tem que evidenciar o fruto. As pessoas têm que olhar em nós e tem que ver o fruto. Tem que ver o fruto. Então, qual é o fruto que nós podemos apresentar? E aqui foi falado aqui, é apto para o serviço do reino de Deus? Só que a pergunta é essa, que não faz parte dos frutos da regeneração, que não faz parte, olha um não bem grande aí, tá? O amor intenso a Deus, que não faz parte, o amor pelas almas perdidas, mudança da velha vida de pecado, uma vida sem mudança. Eu acredito que todos acertaram, que não faz parte do fruto da regeneração. Qual que é? Uma vida sem mudança. Ou seja, se a pessoa aceita Cristo e não tiver mudança, não tiver mudança, obrigado meu irmão, não houver mudança em sua vida, então eu posso dizer o quê? Que essa pessoa não tem fruto. E está cheio de crente por aí, irmãos. Por aí. Na nossa igreja, graças a Deus, não tem. Não tem. Os irmãos todos aqui têm dado bons frutos, profetizando já na vida de todos. Mas, infelizmente, por aí, tem muitas pessoas que não têm dado bons frutos, irmãos. Eu entendo que essa pessoa não está, conforme foi ensinado na aula anterior, ela não está deixando o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Ela não está deixando, porque nós temos essa liberdade de deixar ou não o Espírito Santo agir sobre a nossa vida. E foi deixado muito claro isso para os irmãos. Pastor, o Espírito Santo, ele tem esse poder? Tem, quando eu quero. Quando eu quero. Quando você não quer, irmão, não adianta. Não adianta. É igual uma pessoa que está querendo se libertar do alcoolismo ou das drogas, ela tem que querer, ela tem que querer, ela tem que se esforçar, fazer a parte dela. Aí vem a ajuda de terceiros aí, para que a pessoa se liberte, de Deus, de amigos, de clínica, e por aí afora vai, tá bom? Então esse foi o questionário. Acabando a aula, irmãos, nós temos 2 perguntas, que vocês vão fazer por escrito, tá? E vocês vão responder, tá? Durante a semana. E se der tempo, nós temos uma pergunta que nós vamos falar em sala, é um trabalho que é feito em sala de aula, tá? Hoje, nós estaremos falando sobre justificação.
tá? Nós estamos trabalhando a matéria soterologia, que é o estudo da salvação, tá? Você tem que entender por que você é salvo. Você tem que entender o que significa a salvação, né? E falamos sobre regeneração, agora nós vamos falar sobre justificação, né? O primeiro slide, Camila. Primeiro slide. Cadê você? Mateus, né? Hoje é o Mateus, né? Justificação. Primeiro slide. Irmãos, algumas coisas está na apostila, outras não, tá? Outras não. Então, você vai me acompanhando, tá? É 26. Regeneração, agora a próxima matéria é 287. Vai para a página 288, que é melhor, aí você vai me acompanhar, tá bom? Justificação. O que você entende por justo? O que você entende por justo? Irmã Kalila, o que você entende por justo? Fala do seu jeito mesmo, não tem problema não. Uma pessoa correta, né? Vinícius, o que você entende por uma pessoa, por justo? O que você entende? Pode falar do seu jeito. O que você entende por ser justo? Dá um exemplo qualquer aí, fala qualquer coisa. Uma pessoa, dá um exemplo aí qualquer. Fala o que você entende. Fala qualquer coisa. Uma pessoa que, um exemplo, só para você entender, uma pessoa que compra com você e não te paga, é uma pessoa justa? Não é. Então, na verdade, todos nós temos um conceito do que significa justiça, tá? Temos um conceito do que significa justiça. Mas vamos entender melhor o que significa justificação, né? Justificação. Eu anotei aqui, está muito pequeno lá, mas dá para vocês enxergarem. Não dá para enxergar aí? Então eu gostaria que vocês escrevessem. É termo judicial que significa absolver, né? Aí tem uma vírgula ali, escreve lá, declarar justo. É um termo judicial que significa, eu não vou ficar de costa não, porque tem a televisão aqui, né? Que significa absolver, declarar justo. Agora vamos, esse é um conceito jurídico. Agora vamos para um conceito teológico, tá? Conceito teológico é um ato da graça de Deus. Escreve isso aí, não está na apostila não, tá, irmãos? Tá bem mastigadinho aí para você entender. Nós estamos trabalhando a matéria de salvação. Então, vamos lá. Vamos por parte aqui, né? No termo jurídico, justificação, olha só, está declarando que a pessoa é justa, ou seja, está absolvendo
esta pessoa da culpa. Exemplo, né? Uma pessoa cometeu um crime, né? O juiz declarou que essa pessoa foi absolvida. Aí vocês se revoltam. Mas como que pode este juiz fazer isso com este criminoso? Dar essa liberdade para esse criminoso? Porque o juiz, ele está fazendo o quê? Declarando que ele é justo, declarando que ele está certo. Está dando para entender, irmãos? Termo jurídico. Agora, no termo teológico, né? No termo teológico, é uma ação da graça de Deus. E nós vamos estar trabalhando isso, irmãos, né? Por quê? Eu vou falar aqui de uma forma simples, para você entender. Eu e você não merecemos a salvação. Eu e você merecemos a condenação. Então, por mais esforços que eu faça, por mais trabalho que eu faça com a humanidade, por mais benefícios que eu faça para as pessoas, não me dá o direito de ser salvo, né? Então, é um ato da graça de Deus, e nós vamos falar bastante também sobre a graça, né? A gente precisa entender um pouquinho sobre a graça de Deus. Então, né? Passa para o próximo aí. Tem uma ilustração aqui que eu achei interessante, que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu até coloquei aqui no livro, né? Eu até coloquei aqui no livro, e até grifei também, porque eu achei muito interessante e vai facilitar para os irmãos compreenderem. Veja só essa ilustração sobre justificação, né? A ilustração procede das relações legais. O réu está perante Deus, o justo juiz, mas ao invés de receber sentença condenatória, ele recebe a sentença de absolvição. É aquilo que eu falei para vocês. Todos nós somos réus, culpados, né? A Bíblia fala, tem alguns versículos aqui, que não há um justo sequer na terra. Todos pecaram, né? Então, né, essa ilustração é bem clara. Eu e você merecemos ser culpados, condenados, né? Não tem mais jeito para nós. Mas o justo juiz nos deu, né, absolvição. Ou seja, ele não está me condenando pelo pecado. Está dando para entender, irmãos? Está dando? Não, isso aí, quem fala isso mais são os calvinistas, né? Que diz um povo que é eleito por Deus, né? E uma vez salvo, salvo para todo sempre, né? Eu também não concordo, né? Porque nós, pentecostais, irmãos, nós temos a tendência de ser armeniano. O que é isso? Né? Já foi falado aqui, acho que por vários professores, né? É que nós estamos lutando pela nossa salvação, né? Aí a pessoa, né, segundo esses pensamentos, que também
se você encontra respaldo bíblico, tá, irmãos? Você encontra também que são os eleitos de Deus. Não importa se a pessoa vai permanecer na igreja ou não, né? A pessoa não permaneceu, é porque não era eleito de Deus, né? Não, eu entendo que para nós alcançarmos a salvação, temos que a todo tempo, lutar por ela, né? Se esforçar por ela, e nós vamos estar aprendendo nesse caminho, tá? Então, quando a irmã fala que uma vez salvo, salvo para todo sempre, ela não concorda, eu também não concordo. Você concorda com essa frase aí, irmãos? Você concorda? Não, né? Tem alguém que concorda, né? Porque nós temos a tendência de ser armeniano. Armeniano é isso, né? Que está lutando pela sua salvação, tá? Então, nessa ilustração, quer dizer assim, ó, você vai entender no decorrer da aula. Merecemos a condenação, mas Deus chega e fala assim, ó, você não merece mais, por causa do meu filho Jesus, e nós vamos trabalhar isso, né? Ele pagou todos os preços, todo o preço ele pagou, então você merece a salvação. Você merece a salvação. Quem merece a salvação aqui? Levanta a sua mão, irmãos. Por causa da graça de Deus, tá? Nós vamos trabalhar sobre a graça de Deus aí, tá? Então, somos culpados. Deus falou assim, não é mais culpado. Tem alguém que pagou o preço, agora merece salvação. Está dando para entender aí? O que é justificação? Olha só, justificação. O justo juiz falou, você não merece ser condenado, você merece ser salvo. Ele está me justificando, dizendo que eu sou bom. O justo juiz. Tranquilo, irmãos? Podemos seguir em frente? Vamos lá. Justificação. Pode passar próximo. É mais do que perdão. Olha só. É mais do que perdão. É remoção da condenação. Vamos entender isso, irmãos? Veja só. Todos nós pecamos. Aí eu dobro o meu joelho, falo com Deus, e Deus perdoa o meu pecado. Certo? Tá tranquilo aí, irmãos? Vocês estão anotando, né? Então pode anotar aí. Anotaram aí? Vamos lá, posso continuar? Então vamos lá. Então justificação é mais do que perdão. Você cometeu um pecado, pediu perdão para Deus, e Deus te perdoou. Mas vamos supor que tem outros pecados que está entrelaçado na tua vida também. Aí Deus te perdoa de um pecado, e você está lá, né, com uma vida toda atrapalhada lá, tal, e tem outros pecados te atrapalhando. Agora, a justificação está além do perdão do pecado. A justificação, ela está lhe garantindo a salvação. Olha que coisa linda. Ela está lhe garantindo a salvação. Perdão de pecado, para Deus é isso aqui, ó. Agora a salvação é algo esplêndido na vida do ser humano, na vida de cada um de nós. Então Deus está falando assim, ó, a justificação quer dizer o que, ó? Está além do perdão de pecado. Eu estou lhe garantindo a salvação. Olha, justificação, processo de salvação, na vida do cristão. Tranquilo? Alguma pergunta até aqui, irmãos?
sobre justificação? Alguma pergunta? Então, em outras palavras, bem simples para você entender, Deus está nos fazendo justo. Deus está nos fazendo merecedores da salvação. Tá? Tranquilo? Podemos seguir em frente? Vamos lá, passa para o próximo, Mateus. E agora nós vamos ter que mexer um pouquinho com a Bíblia, viu, irmãos? Vamos lá. A posição do homem pecador diante da justiça de Deus. Isso aí está na apostila, tá? Vamos lá. Romanos 3:23. Temos que ler a Bíblia, irmãos. Curso de teologia agora vai ter que ler a Bíblia. Já vai abrindo a Bíblia aí, Romanos 3:23. Aí o outro irmão já vai na sequência aí, ó. 1 Timóteo 5:24. E assim por diante, tá bom? Aí já fica mais fácil, a gente já vai ganhando tempo. Só que você tem que ler em voz alta para que os irmãos que vão assistir o vídeo possam ouvir. A posição do homem pecador diante da justiça de Deus. Romanos 3:23, está falando aqui quem é o homem. Pode ler. Olha só, a justiça de Deus está fazendo presente para o pecador, irmãos. Para o pecador. Está dando para entender? Tranquilo? Você é um pecador, todos. Está falando que é só o Rodrigo que está fora dessa? Não, é todos. Todos, né? Pecaram e destituídos da glória de Deus. Entra o que? A justiça de Deus para você ser merecedor da salvação. Certo? Estou falando de um processo de salvação, que através da justiça de Deus, merecemos a salvação. 1 Timóteo 5:24, quem pode ler? Primeiro Timóteo 5:24. Repete para mim novamente, meu irmão. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só manifestam mais tarde. Olha só, os pecados são notórios, outros se manifestam mais tarde, né? Em outras palavras, todos estão debaixo da condenação. Alguns são evidentes, está claro para todo mundo. Tem outros que estão ocultos, que serão revelados só para Deus, né? Mas aqui está dizendo o quê? Todos estão debaixo da condenação. E o que vai mudar isso? A justiça de Deus, que nos dá o direito da salvação. Daqui a pouco, eu não sei por que ainda não surgiu essa pergunta, pastor, então, pelo que o senhor está ensinando aí, a justiça de Deus vai fazer com que todos os homens da terra sejam salvos. Né? Você poderia me fazer essa pergunta, porque até então
Está falando de justiça de Deus, que Deus está justificando o pecador, né? Está fazendo dele inocente, né? Mas vamos para o terceiro. Eu vou responder isso depois. Vamos para o terceiro. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. Deus também guarda os justiças para serem justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras de lei, nenhuma carne será justificada. Em resumo, é o que já está escrito aí no slide. Não é por obras que vai me garantir a salvação. Não é por obras. Se alguém se ilude que é por você fazer o bem a alguém, está lhe garantindo a salvação, sai fora. É quem acredita muito nisso, é os espíritas, né? Allan Kardec, essa linhagem aí, né? O curso médio de teologia, ele tem uma matéria que fala sobre heresias, né? Seitas e heresias, mas não é o curso médio, né? Mas só para você saber. Então, não é por obras, não é porque você é bonzinho está te garantindo a salvação. Não é porque você não matou, não roubou, não fez isso, não fez aquilo, que está lhe garantindo a salvação. Tá? Vamos para o próximo. Romanos 7:24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha só, está falando na condição de pecador. Condição de pecador, eu até anotei aqui, nenhuma religião pode justificar o homem diante de Deus. Eu resumi, só para você entender de uma forma mais simples. Não adianta, irmãos, eu querer procurar outros caminhos, somente Deus pode nos justificar. Somente Deus pode falar assim, você merece a salvação, tá? Então, aqui, nessa posição do homem pecador, nós estamos observando, alguns adjetivos que se dá ao homem, Não é por obra que vai ser salvo, não é por ser tão pecador, não é por religião nenhuma, nada, somente a justiça de Deus pode salvar o homem da perdição. Podemos continuar? Alguma pergunta? Eu estou falando aqui, de adjetivos ruins na vida do homem. E Deus está justificando. Está, falando assim, merece a salvação. Pecador merece a salvação. Tá? Mas eu acredito que diante do que o Senhor está ensinando para nós é o processo da regeneração. Porque igual ali no livro de Gálatas 2:16 falou que nós temos que ter a fé em Jesus. A gente vai chegar nessa questão aí da fé, Eu não entendi a pergunta da irmã. Eu digo assim, se a pessoa não concluir o processo, não tem como. Porque você vai ter fé em Jesus, que significa a justiça de Deus, e vai continuar fazendo as coisas erradas. Aí quando chegar lá, diante de Deus, vai ser salvo? Não vai ser salvo. A gente vai entender isso no decorrer aqui dessa aula. A pergunta que a irmã está fazendo seria a mesma pergunta que eu até falei para os irmãos. Por que não surgiu essa pergunta ainda? Então todos vão ser salvos, pastor? Porque até então, já que Deus está justificando tudo, a gente, alguns querem
até serem salvos. Mas tem alguns princípios para que a pessoa seja salva. Tá, irmãos? Não é? A gente vai ver isso aí. Ontem eu estava matando, roubando, aí hoje eu lembro que a mão de Jesus acabou. Eu salvo. Eu não vou pagar para perfeição. Não vai pagar, irmão. Se você se arrependeu de verdade, se a sua vida foi mudada, né? Realmente você vai ser salvo, né? Agora, se você viver aqui nessa terra, né, continuar vivendo, possa ser que você tenha suas consequências, né? De ir preso, de alguém querer matar você também, porque você matou fulano e tal. Possa ser que você tenha suas consequências aqui na terra. Mas isso não quer dizer que você não vai ser salvo. Você se arrependeu, né? Estudamos sobre salvação. Você se arrependeu, se converteu, né? Mudou a sua vida, acreditou em Jesus Cristo. Por que não pode ser salvo? Não, fala assim, mas a questão de você colher aquilo que você plantou lá atrás. Então você vai colher, né? Mas não está relacionado à salvação. Você pode colher, igual eu falei, aquilo que você planta, você vai colher. Você plantou discórdia, você vai colher discórdia. Matou, roubou, sei lá, vai preso, ou vai, acontece alguma coisa aí na vida da pessoa. Está entendendo? Consequências na terra. Mas se a pessoa se arrependeu, aceitou Jesus, isso não implica de ela não alcançar a salvação. É que nós temos o hábito de julgarmos, Às vezes tem aquela situação na televisão, aí depois passa-se algum tempo, aí aquela pessoa aceitou Jesus Cristo na cadeia. É difícil para as pessoas acreditarem que aquela pessoa mudou, que aquela pessoa aceitou Jesus de verdade. É difícil para a humanidade acreditar. Mas este bárbaro que cometeu esta atrocidade, meu Deus do céu, como que pode ser salvo? Cometeu esse latrocínio, esse homicídio a uma criança, esse abuso, meu Deus do céu, e agora aceitou Jesus, vai ser salvo, Então a sociedade na maioria das vezes ela não acredita, até os cristãos mesmo, tem uma dificuldade para acreditar. Mas quem sabe realmente se essa pessoa se converteu de verdade? É ela e Deus. Então, para Deus, irmão, não tem pecado maior ou menor. Deus é poderoso para perdoar pecado. Nós estudamos isso na aula anterior sobre hamartiologia, tá? Pastor, mas a justificação não é para todos, Tem o crer, Isso, a gente vai chegar lá, é o que a irmã falou na questão da fé, A justificação, ele está falando não é para todos, Aí ele me dá uma condição que eu tenho que crer, e nós vamos falar sobre isso também, tá bom? Vamos lá? Eu só vou falar mais um slide, tá bom? Para o próximo, Mateus. Fundamentos da justificação. Fundamentos da justificação. Aí vem a condenação do homem. E vamos abrir a Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia. Romanos, capítulo 1, verso 19 ao 31. Quem faz essa leitura aí, irmão Rodrigo? Romanos 1:19. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem, desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos e em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao do ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem as coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Em resumo, tudo aquilo que o nosso irmão Rodrigo leu. Não vou entrar em detalhe cada ponto, porque não é o caso aqui, tá? A grande questão é que o homem é totalmente depravado diante de Deus. E o que acontece com esse homem depravado? Ele precisa da justiça, da justificação de Deus, para ele ser salvo. Porque não tem outro meio a não ser através da justificação de Deus. Ou seja, Deus está em outra forma de falar para vocês, outra maneira de dizer para vocês, é como se ele falasse assim, ó, você merece a morte, mas eu vou estar te dando a vida. Você merece a morte, por tantas coisas ruins que vocês fazem, mas eu estou te justificando, eu estou te absolvendo, eu estou te falando para você que você vai ser salvo. Olha só, Deus é maravilhoso, irmão. Você não merece, né? Alguns desses pecados que o irmão Rodrigo leu, né? Talvez você esteja enquadrado, mas não quer dizer que para você está tudo perdido, de jeito nenhum. Ainda há salvação, tá? Deus está te justificando. É claro que você não pode continuar, e a gente vai continuar aqui dizendo, tá? Alguns meios para você agradar a Deus, tá? Vamos para o próximo. Para o próximo não. O judeu também está sob condenação, né? Mas pastor, eu até coloquei entre parênteses, mas os judeus não é uma nação escolhida por Deus? Mas e aí? Você também é escolhido por Deus.
Mas se você não trilhar o caminho da salvação, você vai ser salvo, irmão? Não, né? Indo pelo raciocínio, pelo conhecimento da Bíblia, pelo que a Bíblia ensina, né? Pelo que a Bíblia ensina, é claro que a salvação cabe muito a Deus, mas assim, eu sei que aquilo que agrada a Deus, eu sei o que não agrada a Deus. Agora eu vou viver uma vida inteira em desobediência e depois eu vou achar que vou ser salvo? Não tem como. Agora, os judeus, o plano de Deus para os judeus é que eles fossem salvos. Eu até falei na aula anterior, e até um aluno perguntou: pastor, mas o judeu não tem plano de salvação? Tem, mas se obedecesse aquilo que Deus falou, né? Agora, a questão dos judeus, é muito interessante você saber que quando Deus, né, dá a lei para os judeus, tinha um propósito. Primeiro propósito seria para evitar que eles andassem uma vida de pecado. O segundo propósito, para que eles pudessem ter um encontro com o Redentor e ser salvo, aceitar Cristo como Messias e ser salvo. Pastor, mas e o judeu que não crê em Cristo? Como que fica a condição dele hoje? Irmão, vamos na Bíblia. Romanos 3, 19 e 20. Nós temos que ter princípios bíblicos. Pode ler, quem achou pode ler. Olha só, adianta eu seguir a lei e não obedecer a Cristo, irmão? Eu vou ser salvo? De jeito nenhum. Então isso cabe para todos, irmãos. É para judeus e para gentios. Cabe para todos. Se não aceitarem Cristo como Salvador, é a palavra de Deus. Como que vai ser salvo? Né? Gálatas 2,16. Quem achou pode ler, voz alta. Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nenhuma carne será justificada por obras da lei. Precisa de quê? Cristo. Tranquilo, irmãos? Tranquilo? Então não teria finalidades, não teria finalidade nenhuma se Cristo veio aqui pagar esse alto preço por causa dos nossos pecados. Então seria só para os gentios? Não, ele veio para todos, só que nem todos aceitaram. Então a justificação vem por meio de quem crer em Cristo. Os judeus creem em Cristo, irmão? Crê em Deus. Tanta gente crê em Deus também? A lei vai salvar alguém? Não, né? Romanos 10,4 é a última aqui que a gente lê, a gente vai para o café e a gente continua depois. Romanos 10,4. Crê em quem? Cristo. Né? Então anota aí, irmãos, essa última linha. A lei foi dada ao povo de Israel com o propósito de conduzir a um destino, o Redentor, certo? E o fim
da lei é aonde? É aonde Cristo chega. Acabou, ponto final. Certo? Romanos 10, 4, aquilo que o nosso irmão Vinícius leu. Tranquilo, irmãos? Alguma pergunta até aqui? Irmã, na verdade, essa pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus. Precisa de alguém para estar explicando para ela quais são os princípios para ela alcançar a salvação. Porque crer em Deus, crer em Jesus, até o diabo crê. Não é o que a Bíblia diz? Até o diabo crê. Mas a grande questão é que muitas pessoas se enquadram naquele princípio: eu não sou uma pessoa má, eu vou para a igreja, eu cuido, vamos supor que nem vai para a igreja, eu cuido bem da minha família, não desejo mal para o próximo, então comigo está tudo certo com Deus. Mas o que é necessário para alcançar a salvação? Ela tem esse conhecimento? Então às vezes falta isso para ela, e no entender dela acha que está tudo certo. Não sei se deu para esclarecer. Falta ensinar esta pessoa, falta ela se deparar com alguém, explicar alguns princípios para ela. Primeiro lá, quem crer e for batizado será salvo. É um deles. Esses dias eu preguei aqui na nossa igreja sobre Nicodemos. O que é necessário para ele ser salvo? Ali tem muitas lições também que pode passar para ela também. Vamos para o café, irmãos? E a gente vai continuar daqui a pouco aí, em nome de Jesus. Falta pouco. Hoje, continuando aí, na aula, vamos falar agora. Vamos falar agora sobre a fonte da justificação. Tá? A princípio nós entendemos o que é justificação, que Deus está nos fazendo justo, mesmo sendo pecadores. Camila, dá sequência aí no slide aí. Então vamos ver sobre a fonte da justificação. E nós precisamos entender o que é graça, tá? O que é graça, que faz parte da justificação, que faz parte da salvação. Vamos lá. Graça. Acho que você passou, hein, Camila? Graça do grego, Se você puder escrever, escreva, irmãos. É uma forma de você memorizar e aprender, tá bom? O que eu estou trazendo aqui para vocês, alguma parte está da apostila, outra parte está desse livro aqui, que eu trabalho bastante com ele, e outra parte, de alguns dicionários da Bíblia que eu tenho, tá? Então eu faço um resumo de tudo isso e quero passar para os irmãos, tá? Então, em grego, charis, graça, em grego, charis, que quer dizer comportamento apreciado, tá? Comportamento apreciado, algo de se admirar. Aí na outra linha, você vai escrever a graça, que é o conceito popular da maioria das pessoas que entende o que é graça, é favor não merecido. Ou seja, você está recebendo um benefício
benefício que não merece. É um outro conceito também de graça. Tá bom? Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai entender melhor essa questão de graça. Tá? Essa última frase aqui, graça, não significa que Deus é de coração tão bom que desiste de um justo juízo. Olha as coisas já começando a dar uma engrossadinha aí, viu, irmão Rodrigo? Porque até então estava tudo muito fácil, né? Deus justificando todo pecador, não é? Não estava fácil? Sim ou não, irmão? Deus trazendo a salvação para todos. Mas agora, com esse novo conceito de graça, nós vamos estar entendendo melhor, né? Não significa que Deus é de coração tão bom. Ele é bom, mas Ele é justo juízo. Olha só, irmãos, estou falando de uma justificação, estou falando agora, a fonte da justificação, que é um favor que nós não merecemos, e Deus nos dá. Eu não mereço a salvação, mas Deus está nos dando pela graça, mas não é porque Ele está me dando pela graça, quer dizer que Ele é bom, ou Ele vai fechar os olhos para a injustiça. Não, Ele vai continuar sendo justo. Está dando para entender, irmãos? Porque tem muitas pessoas que entendem como graça. Não, nós somos salvos pela graça e vamos viver de qualquer jeito. Deus é bom demais, está tudo certo, eu não mereço mesmo a salvação, eu sou um adúltero, eu sou um mentiroso, eu sou um ladrão, sou isso, eu sou aquilo, realmente eu não mereço mesmo. Eu vou ser salvo pela graça de Deus, e não se esforça, conforme nós aprendemos sobre regeneração, não se esforça para ter uma mudança na sua vida, não se deixa o Espírito Santo agir sobre a sua vida, porque eu falei que o Espírito Santo ele só vai agir na nossa vida quando nós damos a liberdade para Ele. Se eu e você não der, Ele não tem como entrar, irmãos. Tranquilo? Certo? Então graça não é tão fácil assim como você imagina, não, tá? Não se esqueça do juízo de Deus. Deus é bom, maravilhoso, não discordo disso, Somos salvos pela graça? Sim, somos salvos pela graça, mas eu não posso esquecer da justiça de Deus, do juízo de Deus sobre a nossa vida, porque senão é muito fácil, né, irmãos? É muito fácil, tá? Agora vamos fazer aqui um paralelo sobre lei e a graça. Na época da lei, como que funcionava? Na época da lei, quem tem que pagar o preço é você. Você errou, é você que vai pagar o preço. Agora na época da graça, quem pagou o preço pelos nossos pecados? Jesus Cristo, Então Cristo pagou o preço pelos nossos pecados, certo? Está dando para entender, irmãos? Está dando para entender, irmã Tatiane? Isso, é um apontando para o outro lá e todo mundo feliz aí, né? Então vamos lá, na época da lei você pagava o preço, na época da graça Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. A graça justifica. Olha só, irmão. A graça nos dá
o direito de sermos perdoados. A graça nos dá o direito de alcançarmos a salvação pela graça, tá? Não é por força, nem por violência, não é por bondade, não é por isso ou por aquilo, pela graça de Deus, tá bom? Um favor que eu e você não merece. Charis, né? Conforme palavra em grego, comportamento apreciado, tem outros significados, mas eu achei esse mais propício, tá bom? Agora, você vai anotar aí, irmãos, tem que escrever isso no seu caderno, tá? É necessário que você escreva no seu caderno. A graça, próximo, Camila, escreva isso no seu caderno. Vai dar para você ler? Se não der, eu vou ditar, tá? Posso falar para você escrever? A graça, eu acho que de todos os conceitos sobre graça, eu achei esse mais propício para falar para os irmãos. Diz assim: a graça é uma provisão para homens tão decaídos que não podem ajudar a si mesmos. Posso falar mais devagar? A irmã falou que eu falei muito rápido. Eu vou repetir. Me acompanha aí, eu vou fazer, vai escrevendo aí, tá? Eu quero que você escreva mesmo. A graça é uma provisão para homens tão decaídos que não podem ajudar a si mesmos, vírgula, não tem na apostila, tá, irmãos? Anotem aí. Tão corruptos que não podem mudar a sua natureza, aquilo que o irmão Rodrigo leu aí, né? Vírgula, tão inimigos de Deus que não conseguem voltar-se para Ele, o Ele maiúsculo, tá? Significa Deus. Tão inimigos de Deus que não conseguem voltar-se para Ele, vírgula, tão cegos que não podem vê-lo, vírgula, vou voltar aqui um pouquinho, tão cegos que não podem vê-lo, vírgula, posso continuar? Tão surdos que não podem ouvi-lo, vírgula, tão mortos que ele mesmo precisa abrir suas sepulturas, tão mortos que ele mesmo precisa abrir suas sepulturas e levá-los para a ressurreição. Certo? Anotaram aí? Então, em resumo, tudo isso que vocês escreveram, a graça é uma provisão, pode até grifar o que você escreveu, é uma provisão para homens
decaídos. Ou seja, ao pecador, a graça de Deus alcança aquela pessoa. A graça, por meio da graça, aquele pecador passa a ter salvação. Certo? Vamos continuar, irmãos? Porque eu preciso terminar sobre justificação, tá? Passa para o próximo, Camila. Os meios da justificação. Estava tudo muito fácil, né, irmãos? Para ser salvo. Estava até conversando aqui com o irmão Rodrigo, que no jeito que as coisas estão indo, né, no decorrer da aula, até o ateu poderia ser salvo, não é verdade? Porque Deus está justificando tudo. Deus está falando que todos nós, por mais pecadores que sejamos, Deus está nos dando a garantia da salvação. Deus não está só perdoando pecados, porque através da justificação, Ele está me garantindo a salvação. Certo? Mas agora tem um princípio aí, irmãos. Princípio para eu ser salvo. Os meios da justificação. Está falando sobre fé. Sobre fé. Não vou entrar no conceito do que é fé, que todos nós já sabemos, Hebreus 11. Mas anota aí. A fé é despertada no homem pela influência do Espírito Santo. Então, não é algo que você, eu vou ter fé hoje, ou você nunca foi a uma igreja, entra numa igreja e fala, não, eu vou ter fé hoje, vai, né? Não. Quem provoca, quem traz a fé ao homem é através do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, você que às vezes se considera uma pessoa de pouca fé, pede para Deus, Senhor, me ajuda, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta, Senhor, a minha crença. Eu estou muito incrédulo para algumas coisas que estão acontecendo, aumenta a minha fé. E o próprio Espírito Santo, Ele é responsável para estar aumentando a sua fé. Mas você tem que pedir, tem que pedir para Deus. Então, agora, a justificação, ela está atrelada à fé, irmãos, tá? Ou seja, Deus vai me justificar, Deus vai me garantir a salvação, Deus está falando que eu sou absolvido do meu pecado, por causa de quê? Por causa agora da minha fé. Fé em quê? Em Cristo Jesus. Nós vamos ver na sequência aqui. Certo? Tranquilo? Podemos seguir, irmãos? Não vai ir para casa com dúvida, não. Tá? Eu quero que você entenda sobre justificação. Vou repetir, fazer um resumo daquilo que eu já tenho ensinado para os irmãos. Justificação, Deus está falando, você merece a condenação, você merece a morte, mas eu estou te absolvendo da sua injustiça, estou fazendo você justo, por causa da graça, mas agora é necessário que você tenha fé, porque senão o ateu, seja lá qualquer religião, irmãos, qualquer religião, pelo aprendizado até aqui, todos seriam salvos, mas nós aprendemos também, no conceito sobre graça, que entendemos que tem um justo juiz, ou seja,
Não é porque é pela graça que está tudo certo. Não é porque Deus é bom demais que está tudo certo. Não, Ele é justo juiz. Certo? Então agora está atrelando a fé, para que eu possa ser justificado diante de Deus. Olha só, é necessário que eu tenha fé. Fé em quê? Em Deus, em Jesus Cristo, para que haja o quê? A justificação da minha vida, para que Deus me faça justo, certo? Então vamos lá, Efésios 2, verso 8 e 9. Efésios 2, verso 8 e 9. Quem achou já pode ler, irmãos. Efésios 2, verso 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Opa, para aí. Ó, porque pela graça. Graça é o quê? Eu não mereço, mas Deus está me dando. Não mereço a salvação, mas pela graça eu sou salvo. Mas agora tem essa palavra com duas letras que está somando. Tem que andar junto, tem que caminhar junto. Fé e graça. Para quê? Para ser salvo. Mediante, olha só, porque pela graça sois salvos. Qual o caminho? Qual o meio? A fé. A fé. Se eu não tiver fé, irmãos, se eu não tiver fé, eu não estou agradando a Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé em si não é somente a fé. Estou falando somente a fé. Agora é só a fé. Só a fé não me garante a salvação. Porque aí seria méritos humanos. É claro que tem a ação do Espírito Santo, que eu creio em Jesus Cristo. O que adianta a pessoa que tem fé e anda numa vida toda errada com Deus? Adianta, irmão? Tem tanta gente que é assim. Eu tenho fé, eu acredito em Deus. E aí? Mas uma vida totalmente desproporcional com a palavra de Deus. Vai ser salvo uma pessoa dessa, irmão? Então, somente a fé. Eu creio em Deus, creio em Jesus, aquela coisa toda. Eu creio no Espírito Santo. Que palavra maravilhosa. Como que a minha fé aumentou nessa noite. Somente a fé não me garante a salvação. Tá? Então, há essa junção entre graça e fé na minha vida, para que eu possa ser justificado diante de Deus. Tá bom? A fé viva produzirá obras. Olha só. As coisas acontecendo. Por que, irmãos? Tem pessoas que dizem que tem fé, mas não tem obras. Não é uma fé viva. Os irmãos estão entendendo? Estou falando meios da justificação, que é necessário que eu tenha fé. Mas tem pessoas que têm uma fé que não produz absolutamente nada. Mas uma fé verdadeira, irmãos, é automático. É automático. Vai estar gerando alguma coisa. Vai estar produzindo alguma coisa. Essa questão de pregar a palavra de Deus. Essa questão de orar por alguém. Essa questão de fazer visita a alguém que está internado no hospital. É fé. Movido de obras. Essa questão de levar uma cesta básica. Essa questão de levar aí um marmitex lá nos viadutos para os drogados. É fé e obras caminhando junto.
certo? Mas não garante a salvação. Tá? Tranquilo? Pergunte. A fé e a obra é um mérito meu. A fé é o Espírito Santo que proporciona na vida do homem, certo? Aí você tem essa fé que o Espírito Santo lhe deu, é obra sua. Eu tenho essa fé, eu faço esta obra, mas não me garante a salvação. Tá? Então, juntando a graça de Deus com a minha fé e a minha obra, aí sim serei salva. Aí sim será salvo, aí sim será justificado. Então, a segunda pergunta do questionário, eu acertei. Que questionário? A pergunta é o seguinte, Que questionário? da primeira aula, da segunda aula passada. Eu estou falando sobre justificação. É sobre salvação, mas essa matéria aqui, a aula de hoje é justificação. É a própria filha colocando o pai nos estreitos, né? Mas vamos lá, a gente desenrola isso aí, né? Fala aí, Camila, vai de novo. A pergunta é, a salvação é uma obra exclusiva de Jesus. A salvação é uma obra exclusiva de Jesus. Nada é feito pelos nossos méritos. Nada é feito pelos nossos méritos, senão seria fácil. O que é que você falou? Não é mérito meu? A obra é mérito do homem, a fé é seu também, mas só os dois não garantem a salvação. Mas aí, isso, quem que é o terceiro? A graça, essa graça simboliza quem? Jesus Cristo. Então eu preciso dos três. Agora, agora, veja só, acho que ela não entendeu a questão da pergunta. Agora, a graça, Jesus Cristo, veja só, a graça e Jesus Cristo, vamos dizer assim, é a mesma pessoa, me garante a salvação. Está dando para entender? O que eu quero que vocês entendam, nessa colocação que a Camila falou, não é obra humana que vai me garantir a salvação. A graça de Deus é obra humana, irmãos? Sim ou não? É de quem? De Deus, não é? Cristo, não é o próprio Deus? Então é obra exclusiva de Deus, atributos de Deus, Então, que você precisa aprender, a salvação não depende do homem, depende de Deus, mas atrelado à minha fé, porque se eu não tiver a minha fé em Deus, em Jesus Cristo, eu não serei salvo. Eu não serei salvo. Eu mencionei aqui, alguns minutos atrás, um ateu poderia ser salvo pela justificação, mas ele tem que crer em Deus. Ele não crê em nada, como que ele vai ser salvo, irmão? Outra religião por aí, budista, crê em Buda. Como que uma pessoa dessa vai ser salva? A palavra de Deus fala que a fé em Cristo, não é em qualquer coisa, em Cristo para eu ter salvação, certo? Então, a pergunta que eu fiz está correta, é uma obra exclusiva de Jesus Cristo, certo? Certo, Camila? Deixa ela comigo. Aqui ainda tá bom, irmãos. Lá em Mogi das Cruzes é só por Deus, é uma em cima da outra. Lá eu já vou preparado com 50 perguntas que podem me fazer, vamos lá. Bênçãos. Nós vamos continuar sobre fé, Próximo aí. Fé e obras, Passa para o próximo,
Fé e obras. Possui fé, mas não tem obra. É alguma coisa que não tem muito sentido, irmãos. Pessoa que tem fé e não faz a obra, eu acho que tem alguma coisa errada na vida dessa pessoa. Você acredita que uma pessoa tem fé e não faz obra? Não, foi a pergunta que eu fiz pro senhor. Hã? Foi a pergunta que eu fiz pro senhor, que eu acho que tem que ser uma coisa, tipo, que flui, entendeu? Que flui, né? Então a fé e obras têm que caminhar junto. Tiago 2,26. Nós não vamos ler mais, senão não vai dar tempo, tá, irmãos? É fé que leva a obedecer. Romanos 1,5. Né? Porque se eu não tiver uma fé que me leva a obedecer, eu estou tendo uma fé em qualquer outra coisa, menos na palavra de Deus. Fé salvifica, produzirá as obras do amor. Né? Tiago 2,8. O que adianta falar que tenho fé e odeio o meu irmão? O que adianta falar que eu tenho fé e quero ver o mal do meu irmão? Irmão, você está muito longe de estar agradando a Deus. Bênçãos da justificação. Bênçãos da justificação. Qual que é a vantagem de nós sermos justificados por Deus? Eu separei alguns, inclusive está na apostila aí, mas eu não coloquei todos, tá, irmãos? Não coloquei todos. Bênçãos da justificação. Vinícius, você vai responder para mim. Não, Camilo, você já pôs a mão na cabeça. Não, Vinícius já pôs a mão na cabeça. Né? Camilo, o que você entende por justificação? Pode falar em voz alta aí. Alguém defendendo você, te fazendo você uma pessoa justa, certa? Agora vamos ver qual é a bênção por Deus nos fazer merecedor da salvação. Qual é a bênção? O que eu ganho com isso? Ó, vamos lá, eu separei alguns, tá? Neemias capítulo 8, verso 10. Os sofrimentos não abaterão o crente. Isso é bênção, irmãos, da garantia, da certeza da salvação, que Deus está me justificando. Aqui dá um sermão de domingo, viu, pastor Wagner? Quantas pessoas se abatem quando passam por problemas? Infelizmente, irmão, isso não era para acontecer. Até obreiros se afastam da igreja mediante a problema que enfrenta. Oi? Está na apostila. Bênçãos da justificação. Encontra aí. Achou? 293. A partir do 293, tá? Depois eu fiz um resumo aqui, tá bom? Vamos lá. A justiça é acompanhada de frutos, tá? A tua vida tem que ser acompanhada de frutos. Qual é o fruto que você tem dado, irmãos? Está justificando a tua salvação? Está justificando? As pessoas olham para você e falam assim, ó, realmente a minha é uma pessoa salva, porque eu conheço pelos frutos dela. Está justificando? As pessoas podem dizer isso de você? Hã? Você continua numa vida de pecado, como é que você vai... depois que casou, acertou a vida e tal. Mas por que não pode falar? Então criminoso não pode falar que não pode roubar? É mais ou menos assim? Claro que pode. Mas existe isso, fulano era Não, irmão, não tem... ladrão, não pode ser tesoureiro da igreja, né? Não pode falar sobre... Não, passou, irmão, né? A
Bíblia fala que por mais escarlate que seja o teu pecado, Deus é poderoso para perdoar, né? E Deus coloca o teu pecado no mar do esquecimento. Tem mais a que falar mesmo, né? Fala assim, ó, não aconselho, eu fiz isso, fiz aquilo de errado, não vale a pena, é muito melhor andar em obediência a Deus e vai embora. Tem que ficar dando ouvido para os outros, né? Você tem que dar ouvido a ele, que a palavra de Deus ensina. Outrora, passou, vida que segue, né? Certo? Tranquilo, irmão? Vamos lá. A justiça, seremos coroados, olha, bênçãos da justificação. Seremos coroados com a coroa da justiça, segundo Timóteo 4:8. Né? Olha só as vantagens de ser salvo, irmãos, de ser justificado por Deus. Uma nova perspectiva quanto ao futuro. O crente tem que olhar para o futuro, não olhar somente para o momento desta vida, tá? Você, irmãos, tem que olhar para o futuro. Qual é o futuro? Futuro é que você vai morar com Deus. Futuro é a salvação, tá bom? Vamos lá, tem que andar rápido aqui. Próximo. Justificação. Essa aqui é a última? É o último, Camila? Olha aí, deu tempo, hein?